Saudações, meus amigos no Cotãs, seja bem-vindo ao meu canal. Se és novo, não esqueça, subscreva. Cá fala sobre direito, cá expurga-se mesmo sobre qualquer temática relacionada a direito. Então, se durante as tuas aulas tens tido complicações, ou se caso tens tido complicações, desculpa, sobre um determinado assunto de direito, deixa cá no comentário que eu vou poder ajudar. Farei um breve vídeo exclusivo para si, para que possa então entender esta dúvida que lhe assola. Então partilha o meu canal, que vais fazer um bem à sociedade, porque mais pessoas poderão ver o vídeo, mais pessoas poderão ser esclarecidas sobre os temas de direito, e a nossa comunidade, ou a nossa família no Cotãs vai crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Prontos, passa aqui a publicidade, vamos então ao que nos interessa. Hoje nós vamos falar sobre direito processual penal. Propriamente dito, sobre os sistemas processuais penais que existem. E vamos procurar saber se cá no nosso país, na República Democrática de Angola, vigora qual sistema processual penal. Então o vídeo de hoje também promete, assim como todos os vídeos. Então, sem mais delongas, sem mais nocatais, partilha e vamos ao nosso vídeo. Saudações novamente, meus amigos no Cotãs. Como já referi na nossa introdução, hoje vamos falar sobre os sistemas processuais penais. Quais são os sistemas processuais penais que existem e qual é o sistema então adotado pelo nosso país? Bem, quanto aos sistemas processuais penais, nós verificamos três. Temos o tipo acusatório, temos o tipo inquisitório e temos o misto. Vamos discorrer sobre cada uma destas formas de sistemas processuais penais e depois vamos então responder como é que funciona então cá na República Democrática de Angola. Nas fases mais recuadas, naquela altura mais primitiva, na verdade, o próprio ofendido tinha que apresentar o criminoso até o tribunal e acusá-lo em viva voz. Aí o processo então começava. Por isso essa expressão de tipo acusatório, porque começa com uma acusação. Para existir deve começar-se inicialmente por uma acusação. E nas fases primitivas já deve ter verificado, como eu já disse, o poder de acusar estava com quem? Com o ofendido. Neste caso, o ofendido é que tinha o poder de acusação. É que podia fazer então iniciar o processo penal. Todavia, atendendo às outras formas de delitos que foram surgir, que estavam então já não a causar só danos na esfera particular dos sujeitos, estavam já a causar danos para a própria coletividade, ou seja, danos no ponto de vista coletivo, aí entendeu-se que o poder de acusação já não podia estar então focada no ofendido, porque aí estamos a falar que já eram vários ofendidos, porque o direito que era beliscado não afetava só um, mas vários indivíduos. Aí achou-se passar o poder da acusação para o povo, ou para um representante do povo. Neste caso é aí que se centralizava o poder de acusação para iniciar o processo. Mas vamos aqui abrir um parênteses, para a nossa fase atual ou para a fase moderna, o poder de acusação para iniciar um processo penal vai caber ao Ministério Público. Por hoje, na fase mais moderna, o poder de acusação para iniciar um processo penal está então centralizado no Ministério Público. Mas agora, como é que era afinal o tipo acusatório? Bem, depois de feita então a acusação, aí era ouvida a outra parte, depois o juiz fazia o que? Recolhia as provas apresentadas por ambas as partes. E nesse tipo acusatório, como é que se verificava, como é que se apresentava ou se caracterizava? Vamos ver que no tipo acusatório, na verdade, aí as partes eram mesmo sujeitos processuais, ou seja, podiam influenciar o rumo que ia tomar o processo. Nesse caso eram sujeitos processuais mesmo, influenciavam o rumo que tomaria o processo,
sendo que eram então a eles conferidos certos direitos e certos mecanismos de poder contribuir naquilo que é o percurso que vai tomar o processo. Aqui nesse sistema tipo acusatório, o juiz não tinha uma iniciativa de investigação, ou seja, o juiz não podia fazer então uma investigação. O juiz tinha mais um poder de apreciação. Podia simplesmente apreciar aquilo que eram as provas elencadas ou apresentadas pelas partes. Não tinha a iniciativa de investigação. E por outra, quanto à forma, caracterizava-se pela oralidade, pela publicidade e pelo contraditório. Quer dizer que no tipo acusatório, o que se verificava? Era maioritariamente o processo feito na oralidade, ou seja, por fala, ou seja, de forma oral, era pública, nesse caso devia ser feita à vista de todos, e havia o contraditório, quer dizer o quê? Aí o arguido, aí o criminoso podia fazer oposição às coisas que estavam então a acusar contra a sua pessoa. Aí verificava-se o contraditório. E mais, no tipo acusatório, aí havia presunção de inocência, quer dizer que o criminoso, apesar de ter sido acusado ou sobre a sua cabeça pesar o processo crime, presumia-se até tomada uma decisão final que era inocente. Assim sendo, no tipo acusatório, volto aqui a dizer, os sujeitos, ou seja, as partes, eram sujeitos processuais, porque influenciavam no rumo que tomaria então o processo. O juiz não tinha iniciativa de investigação, ou seja, era mais um mero espectador, apreciava simplesmente as provas que eram apresentadas. Quanto à forma, caracterizava-se pela oralidade, ou seja, era feito na oralidade essencialmente o processo, era público, ou seja, à vista de todos, e havia a questão do contraditório. E mais, havia também a questão da presunção de inocência. Agora vamos quanto ao sistema tipo inquisitório. Como é que funcionava o sistema tipo inquisitório? Na verdade, o sistema tipo inquisitório apresentava-se mais em regiões em que havia o sistema absolutista, ou seja, aqueles em que vigorava uma monarquia absoluta, em que havia então um tirano. Verificava-se esse sistema, porque na verdade era muito conveniente. Por quê? Porque nesse sistema tipo inquisitório, aí o juiz é quem faz a instrução, é quem faz a acusação e é quem faz o julgamento. Ou seja, no tipo inquisitório, aí vai ser o juiz a ter a iniciativa de investigação, investigar se cometeu-se um determinado crime, vai ser ele que vai acusar e vai ser ele também que vai julgar. Nesse caso aí o juiz tem 3 poderes de instrução, acusação e julgamento. Então, no tipo inquisitório, na verdade, o que é que vai se verificar? É exatamente o contrário do tipo acusatório. Quer dizer que aqui as partes não eram sujeitos processuais, eram mais encarados numa perspectiva de objeto, porque aí quase que nem existia o contraditório, ou para dizer mesmo, não existia o contraditório. Aí o indivíduo que era acusado nem sabia sobre o que lhe estava então pesar a acusação, porque aí, quanto à sua forma, o processo era secreto e escrito. Ou seja, aí na verdade a forma de proceder, quanto à própria fase de investigação, era de forma secreta e escrita. O acusado nem podia saber se estavam a acusar-lhe sobre o quê, não sabia, e o processo era essencialmente escrito. E no tipo inquisitório, devemos levar aqui em atenção um ponto muito importante, é que aí não havia presunção de inocência. Se não havia presunção de inocência, fazendo aqui então o inverso, havia presunção de culpa, ou seja, o indivíduo que era acusado era então já entendido como sendo culpado. Havia uma breve análise em que o indivíduo já era visto então como sendo culpado. E aí, na verdade, quantas formas de provas eram já provas tarefadas, ou seja, provas determinadas pela própria forma de lei, da lei neste caso, e aí a confissão era entendida como a rainha das provas. Levava-se muito em atenção a prova por confissão. Só que, na verdade, nesse sistema, essa prova por confissão
surgia ou as pessoas confessavam o crime devido a meios de tortura, ou seja, as provas eram obtidas por via da tortura e as pessoas confessavam, nem que fosse na minha vez, eu também confessaria por um crime que eu não cometi, sendo que estou a ser torturado. E era assim que então verificava-se esse sistema do tipo inquisitório. Vou explicar os pontos de destaque deste sistema para não esquecermos. Aí era secreto e escrito quanto à própria investigação e o processo. O indivíduo podia saber sobre o que estava a ser acusado, as partes eram quase entendidas como objetos, não havia o contraditório, mas o que é que eu posso referir? Aqui havia presunção de culpa. Assim sendo, vamos agora para o processo misto, ou seja, para o sistema processual misto. Como o nome já espelha, misto quer dizer a junção. Quer dizer que, na verdade, no misto, aí o sistema é híbrido, porque vai beber tanto do tipo inquisitório e quanto do tipo acusatório. O sistema misto, na verdade, vai surgir em França, com aquilo que é a publicação do Código de Processo de Investigação Criminal, ou propriamente dito, a entrada daquilo que é o sistema napoleônico, onde vamos verificar que aí o sistema vai ser híbrido. Vai verificar-se tanto a questão do acusatório, bem como a questão do inquisitório. E como é que funcionava? Na fase inicial, ou seja, na fase de instrução, aí na fase de instrução verificava-se o tipo inquisitório, ou seja, aí a forma de investigar então sobre as provas para depois acusar era secreta e escrita. Depois, nas outras fases do processo, principalmente na fase de julgamento, aí verificava-se o acusatório, porque era essencialmente feito na oralidade, era pública e havia a questão do contraditório. Esse então é um sistema misto, ou seja, o sistema híbrido. Vou reiterar para ver se o doutor percebeu. No sistema misto vai ser híbrido, vai ser uma junção tanto do inquisitório como do acusatório. Na fase inicial, na fase de instrução neste caso, verifica-se o inquisitório, porque aí é secreto e escrito. Já na fase de julgamento, principalmente, verifica-se aquilo que é o tipo acusatório, porque é essencialmente feito na oralidade, há a questão do contraditório e são públicas, ou seja, a merecer de todos. E mais aqui já havia também aquilo que é a presunção de inocência. Mas agora a questão que eu disse que ia responder, quanto à República de Angola, quanto ao sistema processual penal, qual é então que a República de Angola decidiu adotar? Aqui nós temos um sistema também misto, tanto mais é que vou aqui falar as fases do nosso processo penal. Aqui temos a primeira fase, que é então a fase de instrução, temos a fase de julgamento e depois a fase de execução. Na fase de instrução, que é feita então a investigação, aí verifica-se o inquisitório, que é feita pelo Ministério Público. Aí é feita pelo Ministério Público. Então quer dizer que aí o que? É secreto e escrito. Bem, aqui vamos verificar que a fase de instrução fica a mercê do Ministério Público. Aqui é formado já um juízo de suspeita. Quer dizer que basta que o Ministério Público tenha suspeita que tenha sido praticado um determinado crime, é suficiente para que ele possa fazer o processo de investigação, que nesse caso é secreta e escrita. Se depois ele aferir que sim, há então uma suficiência de provas para prosseguir, vai acusar o camarada mediante ao tribunal para que o processo então inicie e decorra. Aí depois temos então outra fase, que é a fase de julgamento. Para que haja a fase de julgamento, aí o juiz tem que fazer então um despacho de pronúncia. O despacho de pronúncia vai ser o juiz a dizer que aferiu que há sim provas suficientes, aferiu que reconhece as provas apresentadas e pronto, vamos para a fase de julgamento. Então, o despacho de pronúncia do juiz. Mas importa aqui recuar antes aqui na fase de instrução novamente, para dizer que a fase de instrução é composta por duas fases. Temos a fase de instrução preparatória e a fase de instrução contraditória, cá no nosso país. A fase de instrução preparatória, que é aquela fase de preparação das provas, é feita, não esqueçam, pelo Ministério Público. Já a instrução
contraditória é feita pelo juiz na fase de julgamento. Ou seja, depois do despacho de pronúncia, se o juiz aferir que há falta de provas, não há suficiência de provas, pode então, por via de uma instrução contraditória, exigir que se tomem então novas diligências por parte dos envolvidos no processo, de modo oficioso fazer investigações para dar uma certa suficiência de provas para se prosseguir o próprio processo. A fase de julgamento aqui, verificamos a questão do acusatório, porque aqui é essencialmente feito na oralidade. Aqui verificamos que é pública e verificamos que é o contraditório, ou seja, aqui formas de defesa do próprio arguido. Agora, quanto à fase de execução, a fase de execução fica à mercê da administração penitenciária. A fase de execução vai começar quando? Depois de ser tomada então uma decisão final, ou seja, uma sentença por parte do juiz na fase de julgamento, a administração penitenciária, que tem a ver então com as cadeias, com as prisões, vão então executar aquela pena que o juiz emanou na fase de julgamento. Vou reiterar, quanto ao ordenamento jurídico angolano, quanto ao nosso sistema processual penal, é misto, porque verifica-se tanto o inquisitório como o acusatório. A questão do inquisitório verificamos na fase inicial, ou seja, na fase de instrução, em que é presidida pelo Ministério Público, é secreto e escrito. As outras fases que aparecem a posterior, é então verificada a questão do acusatório, sendo que são essencialmente orais, são públicas, e ao contraditório. E mais, estava já a esquecer, a presunção de inocência, ou seja, até trânsito em julgado, o criminoso goza da presunção de inocência, é entendido como sendo inocente. Espero que tenhas gostado do nosso vídeo de hoje sobre aquilo que são os sistemas processuais penais e qual é o sistema da República de Angola. Partilha o nosso vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, para que o canal cresça e que mais pessoas venham fazer parte da nossa família no Cotãs, porque não podemos guardar a sabedoria, o pouco que nós sabemos só para nós. Então partilha, amigo, partilha, conversa com o teu amigo sobre o meu canal para que ele venha fazer uma visita e deixe lá no comentário então que estamos juntos, que gostam dos vídeos, faça uma sugestão, crítica, que eu estou aberto a receber o que for. Só não aceita então como faça uma acusação a partir do Ministério Público. Então, sem mais delongas, meus amigos, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Já sabem, partilhem, passa aqui a publicidade e até o nosso próximo vídeo.